O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, representando, gente, cerca de 24,5% de todos os cânceres femininos. Em 2020, o câncer de mama ultrapassou o câncer de pulmão como o câncer mais diagnosticado globalmente, com mais de 2,3 milhões de novos casos identificados, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Este câncer também é responsável por aproximadamente 15,5% das causas de morte por câncer entre mulheres, tornando-se uma das principais causas de mortalidade feminina. Nós temos muitos casos novos ao longo do tempo e, infelizmente, também nós temos casos fatais. Por isso que a gente precisa trazer consciência e clareza para a nossa audiência, que, curiosamente, é predominantemente feminina. Apesar da gente estar no século XXI, nós vivemos hoje uma era pós-moderna, em franca revolução digital, as pessoas têm muito acesso à informação. Mas a gente precisa se utilizar dos canais digitais para levar um máximo de informação com embasamento científico. Apesar de termos muita informação disponível, existem muitas informações ao mesmo tempo distorcidas, que ao invés de trazer clareza, traz dúvida. E às vezes o paciente não tem as informações necessárias que ele precisa para saber como se conduzir se por acaso, por exemplo, uma mulher perceber um nódulo na mama. Por isso que nós estamos aqui todas as quartas-feiras à noite, sempre trazendo algum conteúdo relevante, principalmente no que diz respeito à saúde ocular. E claro, quando tem algum tema importante também envolvendo saúde em geral, nós trazemos sempre um convidado que vai enriquecer o nosso bate-papo. Falando um pouquinho mais sobre a epidemiologia do... Deixa eu ver se a Cris chegou. A Cris ainda não chegou não, mas ela deve estar a caminho. É correria. É lá na Paraíba, interior e tal... E às vezes precisa se organizar um pouquinho para a gente começar a live com a presença da doutora Cris. Enquanto a Cris não chega, deixa eu ir conversando um pouquinho mais com vocês sobre epidemiologia. Vamos falar então um pouquinho sobre fatores de risco. Olha só, os fatores de risco para o câncer de mama incluem idade. A Cris depois ela pode explorar um pouquinho mais essa questão. A maioria dos casos ocorre em mulheres acima de 50 anos. Ei, Neuza, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu, Neuza? Então fica aí um alerta duplicado para as meninas 50 mais. Geralmente o câncer de mama acaba acontecendo nessa faixa etária de idade. Se existe histórico na família de câncer de mama, precisa também estar atento duplamente. Você, mulher 50 mais, Vitória está perguntando, cada vez mais mulheres mais jovens estão desenvolvendo esta patologia, é verdade. Teria ligação com o estilo de vida? Eu acredito piamente que sim, tá bom? Oi, Maralis. É Mara, é isso, é Mara? Oi, Mara, boa noite, bem-vinda, tá? Muito obrigado. Vitória, eu acredito que sim, tá? Tem ligação com o estilo de vida, estresse, sedentarismo, alimentação inadequada. A doutora Cris, eu acho que ela vai explorar ainda um pouco mais esse tema, mas eu acredito que são dois fatores em especial, tá bom? Nós temos uma predisposição genética, isso que eu estava falando para vocês. Se tem histórico na família de câncer de mama, a chance do indivíduo também vir a ter câncer de mama aumenta bastante. E se você não tem um estilo de vida saudável, sedentário, não pratica esportes, não dorme de maneira adequada, não tem uma alimentação também regular, e isso provavelmente pode influenciar nessa predisposição genética algumas outras doenças, uso de medicações e favorecer uma apresentação mais precoce dessa doença numa fase que a gente não esperaria. O mais comum é 50 mais. Boa noite, doutor. Gentileza, quais exames feitos para a cirurgia refrativa? Deixa eu aproveitar. A gente está falando, Mara, sobre Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e combate contra o câncer de mama. Enquanto a doutora Cris não entra, deixa eu aproveitar e falar para você rapidamente, tá bom? Além do exame oftalmológico normal, que consiste em medir... Rosalina, boa noite, como é que vai? Bem-vinda, Rosa. Me indica, por favor. Então, eu vou responder para você, Mara. Se for a cirurgia... Quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente está se referindo basicamente a dois tipos de cirurgias, tá bom? A cirurgia que consiste em a gente aplicar laser na córnea ou implantar uma lente dentro do olho. Quando a gente fala em laser na córnea, corresponde a 90% dos casos. Então vamos imaginar que laser na córnea. Tem que fazer
Edinha, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tem que fazer o exame oftalmológico normal. Medir o quanto você enxerga, ver se o seu olho está centradinho ou se você tem um pouco de desvio. Fazer um exame chamado biomicroscopia, medir a pressão das vistas, tem que dilatar as vistas para examinar a parte de trás do olho. Com isso a gente identifica o tipo de grau e a quantidade de grau. Além disso, Mara, a gente precisa fazer uma avaliação detalhada da córnea. A gente chama isso de tomografia da córnea. Vai fazer o estudo da face anterior, da face posterior e a espessura da córnea. Com isso, a gente tem as informações mínimas necessárias para a gente identificar o tipo de grau, a quantidade de grau e qual seria a cirurgia mais indicada para você, tá bom? Ô, Mara, se você precisar, entre em contato no número 911 997 95 2025 ou acesse lá o meu site, drcharlescosta.com.br. Você vai ter uma série de informações referentes a esse assunto. Pega o telefone, entre em contato e liga para a gente agendar a consulta. Agradeço imensamente. E Gomes, boa noite, como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Obrigado por sua presença. Olha só, então vamos retomar. A Vitória chamou a atenção para um detalhe importante, né? E tem se percebido também um número maior de diagnósticos em pessoas abaixo dos 50 anos de idade, mulheres abaixo de 50 anos. A faixa etária mais comum é 50 mais, mas pode acontecer precocemente. E a Vitória chamou a atenção para um detalhe. Será, doutor, que os hábitos e o estilo de vida podem estar também alterando o comportamento da história natural da doença? Eu acredito que sim. A gente vai esperar a doutora Cristiane responder digitalmente, online para a gente essa questão, mas eu acredito que a predisposição genética associada às influências ambientais, o estilo de vida, a alimentação, prática de esporte, dormir, coisas do tipo, porque pode alterar hormônios, também pode influenciar no diagnóstico mais precoce ou no aparecimento mais precoce da doença. Doutora Cris, deve estar chegando. Vamos seguir então em frente aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Então eu falei para vocês, se você é menina, 50 anos de mais, a faixa etária mais comum da manifestação da doença é 50 mais, tá bom? Se você tem histórico na família de câncer de mama, você também tem uma predisposição ou uma chance maior também de desenvolver essa doença. Menarca precoce. Menarca é aquela primeira menstruação. A gente sabe também que a menarca ela tem acontecido de maneira mais precoce. Mas é bem provável que alguma alteração hormonal tenha feito com que as meninas menstruem mais rapidamente, numa fase mais precoce da vida. Isso pode estar influenciando também no comportamento do aparecimento do câncer, tá bom? De mama. Vamos seguir em frente. Menopausa tardia, interessante, né? Menarca é aquela primeira menstruação mais precoce, ou menopausa, o cessamento, ou a parada dos ciclos menstruais mais tardiamente. São fatores de risco que podem estar associados ao aparecimento do câncer de mama. Isso é uma coisa importante, gente. Uso de terapia hormonal. A gente tem vivido numa época que as pessoas estão muito preocupadas com o wellness, com o bem-estar. E eu acho que tem que estar preocupado com o seu bem-estar. E você tem que se sentir bem. E nesses casos, você precisa, às vezes, fazer o uso de hormônios. Mas nunca fazer de maneira inadvertida. Você tem que sempre fazer sob orientação médica. De preferência, um médico especialista naquela área. Mas de vez em quando, vocês sabem, né, que a gente escuta, alguém acaba acessando o Google, se depara com alguma condição, ouviu aqui, ali, acolá, coloca alguma informação, lá em cima disso ele decide então fazer uso de terapia hormonal. Não é aconselhável, porque existe então uma ligação maior entre o aparecimento de câncer de mama e o uso inadequado de terapia hormonal. Obesidade também é um fator. Você se lembra quando aconteceu a pandemia do Covid? Quem chegou? É Thaís. Oi, Thaís, boa noite, bem-vinda, tá? Obrigado pela sua presença. Então, obesidade, de uma maneira geral, é uma condição que acaba contribuindo muito para a piora da saúde como um todo. Não só com o câncer de mama, tá bom? Os problemas renais, os problemas cardíacos, os problemas pulmonares, os problemas osteoarticulares. A gente está falando sobre fatores de risco que podem estar associados ao aparecimento do câncer de mama. Sedentarismo. E aí, gente? Meninas, como é que está a rotina da prática de esporte? Vocês com frequência têm ido à academia, ou têm feito a sua caminhada, ou têm andado com sua bicicleta? Existe um cuidado maior com relação à saúde? Elis, boa noite, Elis. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Estamos esperando a doutora Cris entrar ao vivo para a gente começar
oficialmente com ela a nossa live. Mas enquanto ela não entra, a gente vai conversando, tá bom? A Cris falou para mim, Charles, pelo amor de Deus, Outubro Rosa foi uma loucura para mim, como todo Outubro Rosa é, porque ela é uma especialista, ela é mastologista, ela é especialista em doenças que acometem a mama, e Outubro Rosa, ela simplesmente não para. Enquanto ela não chega, a gente vai conversando, tá bom? Sedentarismo e consumo de álcool. Então, todos esses fatores são fatores de risco para o aparecimento de câncer de mama. A exposição a esses fatores aumenta a chance de desenvolvimento da doença. Não significa dizer que você vai ter, mas existe uma chance maior. Se por acaso você tiver um desses fatores de risco, você vir a desenvolver a doença. Quando a gente pensa então em distribuição geográfica do câncer de mama, olha só, a incidência do câncer de mama varia amplamente entre os países. Os países da América do Norte e Europa Ocidental apresentam taxas mais altas de incidência. Olha que interessante. Tabagismo também é bem ruim. Tabagismo, de uma forma geral, Vitor, ele não é bom para nada, né? Há quem diga que quando faz uso do tabagismo de maneira bem intercalada e esporádica e com pouco consumo, dá uma sensação de bem-estar, tá? Mas de uma forma geral a gente sabe que não fica somente por aí. As pessoas acabam exagerando no consumo do tabaco e isso traz uma série de efeitos colaterais e geralmente a médio e longo prazo. Então, o bem-estar no primeiro momento, ele acaba se traduzindo no mal-estar a médio e longo prazo. No entanto, em países em desenvolvimento, como no Brasil, a incidência está aumentando devido a mudanças no estilo de vida. Olha que interessante, urbanização e melhores métodos de diagnóstico. Ei, Cris! É você, Cris? É a Cris? Deixa eu ver se é a Cris. Cris Paulo. Eu acho que é a Cris, gente. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que a Cris entrou. Cris Turmas. Cris, não é você não, né, Cris? Eu coloquei aqui, Cris. Aqui não. É que eu conheço tantas Cris, sabe? E aqui quem entrou foi a Cris. Cris Paulista. Eu acho que é você não, né, Cris? A Cris da live. Mas tudo bem, seja bem-vinda, tá, Cris? Muito obrigado por sua presença. Então, a gente tem percebido um diagnóstico mais precoce por causa da conscientização das pessoas e o acesso a meios de diagnóstico. Daí eu estou esperando a Cris entrar para... Nossa, já são 8h22, né? Estou esperando a Cris entrar para a gente continuar a nossa live, para ela compartilhar a experiência que ela tem vivido. Oi, Dani, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Com a ONG Mulheres de Peito. Falando ainda um pouquinho sobre epidemiologia do câncer de mama. Olha só. Para uma mulher, o risco médio de desenvolver câncer de mama ao longo da vida é de cerca de 12%. Ou 1 em cada 8 mulheres. Esse risco varia conforme a presença de fatores de risco, como a gente falou, a idade, se tem histórico na família, ou seja, uma predisposição genética, estilo de vida, histórico e questão genética. Quando a gente agora fala... Ei, Dani, muito obrigado, viu? Quando a gente fala então um pouquinho de câncer de mama em termos de Brasil, olha só, no Brasil o câncer de mama também é o mais comum entre as mulheres, com uma estimativa de cerca de mais de 73 mil casos novos em 2023. Esses são dados bem recentes do ano passado, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Olha só, gente, a doença representa quase 30%, 29,7% dos casos de câncer feminino no país. É bem alto. E a taxa de mortalidade é preocupante. Especialmente em regiões onde o acesso a diagnóstico precoce e ao tratamento pode ser limitado. Eu tenho falado para vocês ao longo desses 3 anos que a gente tem trabalhado exaustivamente no digital. A saúde da visão começa com prevenção. Eu gostaria que vocês começassem a partir de agora, quem sabe também, utilizar um nome mais querido para mim. Acho que Doutor Visão, eu estava pensando, por que o pessoal não começa a me chamar Doutor Visão, uma coisa do tipo? Eu sou o Charles, né? Mas quem sabe vocês começam a me chamar Doutor Visão, ó. E não esquece de fazer o C também, tá? E lembra que a gente tem falado para vocês que a saúde da visão começa com a prevenção. Não é só a saúde da visão. Vocês concordam comigo que qualquer doença, em geral, quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce, gente, e um tratamento adequado, a chance de sucesso é muito grande. Boa noite, oftalmo, eu acho que cálculo, né? Isso, boa noite. Obrigado por sua presença, tá bom? Não é só a visão que deve ser tratada preventivamente. Qualquer condição. Quando a gente pensa, então, em câncer de mama, a realidade também é a mesma.
O que é que acontece? Quando a gente se depara com as estatísticas dos grandes centros, o diagnóstico costuma ser mais precoce porque as pessoas têm mais acesso a uma saúde de qualidade. Quando a gente vai se distanciando para a periferia, extrema periferia, então o acesso das pessoas realmente diminui bastante. E aí, a gente, quando vai dar o diagnóstico da doença, a doença já está no estágio avançado e a chance da gente reverter o diagnóstico já cai bastante. Então fica mais uma vez o alerta que a saúde não só da visão, a saúde do corpo como um todo começa com a prevenção. E olha só, no Brasil a taxa de mortalidade é de aproximadamente 16,7 mortes por 100 mil mulheres. É uma taxa considerada alta, porque na verdade qualquer taxa de mortalidade é ruim, concorda? O ideal seria se a gente conseguisse preservar o máximo possível, não só quantidade, como qualidade de vida. E hoje a gente consegue fazer isso, através de educações e ações preventivas. Vamos falar um pouquinho sobre sobrevida do câncer de mama. Olha só, quando a gente pensa em taxa de sobrevida, a taxa de sobrevida para o câncer de mama varia conforme o estadio em que ela é diagnosticada. De uma maneira geral, esse é raciocínio. Dependendo em que estadio a doença se encontre, a sobrevida do paciente vai ser pequena, média ou vai ser grande. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento, acho que vocês vão sair com essa informação muito clara dos neurônios de memória de vocês. Diagnóstico precoce, correto, tratamento adequado e rápido, a chance de sucesso é muito grande. E eu acredito que provavelmente em algumas condições você pode até adquirir a cura da doença, se esse diagnóstico for exatamente muito precoce e se o tratamento for rápido. Nos países desenvolvidos, a taxa de sobrevida de 5 anos pode chegar a 90% para casos diagnosticados em estadios iniciais. 90% é uma taxa bem razoável. O ideal seria se fosse 100, né? Mas vamos trabalhar para que isso aconteça. Enquanto em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, essa taxa é menor. Principalmente a falta de acesso ao tratamento e ao diagnóstico precoce. Eu acho que vocês vão sair com essa informação muito clara. Diagnóstico precoce, tratamento adequado e rápido, a chance de sobrevida no que diz respeito ao câncer de mama é muito alto. Deixa eu ver, cadê a doutora Cris? Ela ainda não respondeu. Gi, consegue conversar com a doutora Cris? Vê por onde ela se encontra, já são 20 horas e 28 minutos. Será que ela confundiu os horários de 20 para 21? Oi, Gisele, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Será que ela confundiu 20 horas com 20 e 30 ou 21 e 30? Mas a gente conversou com ela que era 20 horas, né? Enquanto isso, vamos conversar então um pouquinho mais aqui. Quando a gente fala em mortalidade, ei, Oftalmo Express, boa noite, obrigado pela sua presença, tá bom? Hoje a gente está falando sobre Outubro Rosa, mês de conscientização, prevenção e combate contra o câncer de mama. Eu tenho uma querida convidada, a doutora Cris, minha colega de turma, uma super mastologista que tem feito um trabalho excelente lá no meu querido e amado Nordeste. Ela é uma especialista em doenças da mama. Eu estou esperando a Cris entrar, gente. Enquanto a Cris não entra, eu estou falando de alguns assuntos aqui para introduzir vocês nesse tema tão importante. Mortalidade é uma coisa que a gente não gosta, né? Mas é uma taxa que a gente precisa levar em consideração. Olha só. Em termos de mortalidade, o câncer de mama representa cerca de 15% das mortes por câncer entre as mulheres em todo o mundo. É alto. Nos países de alta renda, a mortalidade por câncer de mama tem caído graças à detecção precoce e os avanços no tratamento. E aí a gente tem essa máxima, tá bom? Na medicina. E eu acho que não é só na medicina, não. Em geral, quando as pessoas têm uma renda aumentada, elas têm acesso a mais informação. Isso influencia no seu estilo de vida e, consequentemente, no seu comportamento. Se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu tenho acesso a mais informação, eu procuro fazer prevenção, vou no meu ginecologista todos os anos. Meninas, mesmo que vocês nada estejam sentindo, e claro, mesmo que vocês não tenham ainda 50 anos ou mais, pelo menos uma vez por ano vocês precisam passar no seu médico ginecologista. Claro que em casa você vai fazer a sua autoavaliação, você vai tocar na sua mama, você vai examinar, vai tentar identificar se tem algum nódulo, alguma feridinha, se está saindo alguma secreção pelo mamilo. Isso pode ser um sinal indicativo de que alguma coisa de errado está acontecendo.
E aí não tem que pensar duas vezes, tá bom? Passe inicialmente com o ginecologista, em seguida ele provavelmente deva te encaminhar, se ele não for um subespecialista na área, ele deve encaminhar você para um mastologista para continuar a avaliação. Muzi, é isso? Ou Muniz, Zalete, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Então, sempre existe uma relação direta entre acesso à informação secundária à renda, conscientização, mudança de comportamento e tratamento adequado, diagnóstico e tratamento. Nos países de alta renda, tem se percebido uma diminuição nessa taxa de mortalidade de 15%. Graças à detecção precoce, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Já em países de média renda, como é o caso do Brasil, onde a detecção precoce é menos acessível, as taxas de mortalidade permanecem elevadas. Por isso que a gente tem estado aqui com vocês às quartas-feiras falando sobre saúde ocular. E no Outubro Rosa, a gente tem que também explorar a questão câncer de mama. A gente tem que levar conscientização para a nossa população da importância de vocês passarem consulta com seu médico ginecologista uma vez por ano, mesmo que nada esteja acontecendo. E se vocês detectar alguma alteração, qualquer que seja ela, procurar de imediato consulta com seu médico. Vamos falar um pouquinho sobre programas de rastreamento e prevenção. Os estudos têm mostrado que programas de rastreamento e mamografia. Doutora Cris, cadê a doutora Cris? Gente, Gi, você consegue ligar para a doutora Cris, perguntar como é que ela está, se ela realmente vai conseguir entrar, porque senão eu vou adiantar um pouquinho o assunto aqui e quem sabe no outro momento eu vou poder contar então com a presença da doutora Cris. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho então desse cuidado com relação à prevenção. Rastreamento e mamografia regular podem reduzir a mortalidade do câncer de mama, gente, em até 20 a 30%. Implante de silicone pode dificultar o diagnóstico? Olha só, Vitória, eu não tenho essa resposta pronta para você, tá bom? Eu acredito que não. Provavelmente as próteses de silicone que nós temos hoje são próteses que elas não interferem muito na anatomia, só dá um aspecto, né, em termos de anatomia, mas não de fisiologia da mama. Eu acredito que altera um pouco o contorno, deixando um aspecto mais agradável para quem vê, tanto para a mulher como para outra pessoa que observa. Mas eu acredito que a fisiologia, de uma maneira geral, é preservada, dependendo, claro, da qualidade da mama. Mas eu não tenho certeza dessa informação. Eu vou ver se eu tomei nota de alguma coisa desse tipo. E se por acaso eu tivesse informação, a gente compartilha. Mas essa é uma pergunta importante. A gente tem percebido uma preocupação cada vez maior das mulheres em geral com relação ao seu bem-estar. E é natural que você então faça suas plásticas, tanto no abdômen como na mama, assim como a plástica precisa ser feita também em torno dos olhos. Tanto é que a gente discutiu sobre esse assunto aqui. A gente conversou com o Dr. Gustavo sobre blefaroplastia, né? Não, com a doutora Tami, na verdade, sobre blefaroplastia. Não, foi com o Dr. Gustavo, e com a doutora Tami falou sobre rejuvenescimento também, no que diz respeito à visão. Rico, boa noite, Rico. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. E olha só, se a gente orienta, ou se a gente facilita a nossa população a fazer exames de mamografia regularmente, consegue-se diminuir a taxa de mortalidade, gente, de 20% até 30%. Oi, Tayane, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre Outubro Rosa. Giovana, fiquei sem internet e ela não responde. A Gia, nossa social media, por enquanto está sem internet. A doutora Cris, por enquanto, não consegue responder para a gente se ela vai poder entrar ou não. Eu também já enviei mensagem para ela. Às 20 horas, ela não conseguiu responder ainda. Bem, enquanto ela não responde, eu vou conversando com vocês mais um pouquinho. Se ela realmente não puder entrar, a gente vai meio que dar uma impressão a respeito para vocês sobre essa questão. Não é a última palavra, tá bom? Eu precisaria de um especialista em mama aqui. Mas como a doutora Cris não está conseguindo entrar, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Em resumo, mamografia é um exame rápido, barato, eficaz, quando a gente pensa em rastreamento. Rastreamento é o seguinte, só para identificar se tem alguma coisa de alterada lá na mama. O rastreamento possibilita a identificação de tumores em estadios até iniciais,
o que facilita tratamentos menos invasivos e aumenta as chances de cura. Olha, meninas, que importante, então, vocês passaram com o seu médico. Moreno, boa noite, como é que vai? CR Moreno, acho que é isso. Obrigado pela sua presença. Pode passar, às vezes, desapercebido a importância de um médico GO pedir a mamografia. E a gente precisa lembrar, olha, doutor, eu quero fazer minha mamografia. Existe a possibilidade das mamografias, inclusive, conseguirem detectar. Felipe, boa noite, como é que vai? Tudo bem? A doença no estadio inicial, um simples exame de raio-x da mama. É um exame especial que consegue analisar, por exemplo, a mama, que é uma glândula, né, que tem gordura e que produz substâncias. Essas estatísticas destacam a importância de iniciativas de conscientização, aqui que a gente tem falado para vocês, diagnóstico precoce e melhor acesso ao tratamento para reduzir o impacto do câncer de mama, especialmente em regiões com recursos limitados. Hoje, para você levar um mamógrafo, gente, não é algo muito complicado, não. A logística não é complicada, o aparelho em si não é tão caro e a manutenção dele não é tão cara. Agora, o benefício que ele pode trazer em se dar um diagnóstico numa fase até mais precoce do câncer de mama é algo fundamental. Linda, boa noite. Souza, boa noite. Obrigado pela sua presença, tá bom? E olha só, uma curiosidade, Vitória, você que tem feito algumas perguntas interessantes, olha só, os homens também podem ser surpreendidos com câncer de mama, mas a incidência é muito baixa, cerca de 1% do total de casos da doença, ou seja, homens, a gente precisa ter um cuidado redobrado também com as nossas mamas, as chances da gente ter câncer de mama é muito, muito pequeno. Olha só, gente, são 8h37, eu vou só mais conversar um tiquinho, porque parece que a doutora Cris realmente, infelizmente, não vai poder entrar na live hoje à noite. Eu já enviei mensagem para ela, a gente também já entrou em contato com ela, ela não consegue responder. Vocês sabiam que o câncer de mama tem diferentes subtipos, o que torna a doença extremamente heterogênea? Heterogênea é assim, várias manifestações. Então a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade de dizer que tipo específico é a doença, fazendo com que possa evoluir de formas diferentes. Tem uma evolução mais rápida, mais desastrosa, tem aqueles que são mais lentos, mais benignos. Aí tem uma coisa que a gente chama de histologia, né? Isso, o tipo histológico define o câncer de mama em relação ao local originário do tumor no tecido mamário. Vamos fazer o seguinte, às vezes quando a gente então se depara com aquela lesãozinha, o que é que a gente precisa fazer? Tem alguma coisa de errado aqui. Quem sabe a gente pode tirar então um pedacinho dessa lesão, levar para um ambiente adequado e vamos estudar com microscópio os olhares, o olhar de um médico patologista é aquele colega que vai estudar o comportamento das células. E a partir disso a gente consegue então dar um diagnóstico de estadio da doença. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu confesso que eu não domino esse assunto, tá bom? Então a gente tem assim, o carcinoma ductal in situ, tem um carcinoma ductal invasivo, tem um carcinoma lobular invasivo, só para vocês terem uma ideia que eu estudei o assunto, tá bom? E o carcinoma lobular in situ. Esses são mais ou menos os tipos mais frequentes de câncer de mama que a gente se depara. Os tipos menos comuns de câncer de mama: carcinoma inflamatório, tem uma coisa chamada doença de Paget, tem um tumor linfóide e tem o angiocarcinoma. Vamos falar um pouquinho, eu acho que a doutora Cris não vai poder entrar, então eu vou adiantar um pouquinho esse assunto com vocês, tá bom? Mas a palavra última não é a minha. Mas fica assim a nossa mensagem de conscientização e orientação para a nossa audiência. O câncer de mama apresenta sintomas que podem ser percebidas no autoexame, realizado pela própria mulher ou nas consultas de rotina com seu médico GO. Então vamos pensar, você pode perceber um carocinho, ele pode ser fixo, pode também ser indolor. Geralmente é isso, você vê que ele não se mexe. E você toca nele, mexe para um ladinho para o outro, ele não dói. É interessante, né? Cerca de 90% dos casos é o que o câncer é percebido pela própria pessoa. Geralmente é isso. Dea Luciano, é isso, né? Boa noite, como é que vai? Obrigado pela sua presença. Então, o autoexame ele é fundamental. Geralmente é uma bolinha ou um carocinho que não costuma se movimentar, ele costuma estar fixo e não costuma doer, tá bom? Alteração na coloração da pele, a pele pode estar vermelha.
e pode estar um pouquinho retraída a sua aparência, como se fosse uma casca de laranja. Isso pode sugerir câncer de mama. Alterações no mamilo, como o mamilo ele fica um pouquinho retraído ou ele fica invertido, pode sugerir. Pequenos nódulos, meninas, na axila, estou falando meninas porque é mais comercialmente só nas meninas. Quer dizer, não só nas meninas, os homens também, só que um homem é tão pouco, 1% ou menos, que a gente geralmente acaba voltando os nossos olhos para as meninas. Pode ter nódulos na axila, ou pode também ter nódulos no pescoço. E pode também ter saída de secreção nos mamilos. Pode ser espontâneo ou não. Denizinho, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Daí a importância do autoexame. Esses são sinais que sugerem que alguma coisa de errado está acontecendo. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico começa a partir da suspeita do próprio paciente, ou se a paciente não perceber, no seu exame de rotina, a médica ginecologista, vai fazer o exame e vai detectar essa alteração. Uma vez detectada a alteração, o que é que se vai fazer? Tentar estadiar a doença. Uma sugestão seria, então, tirar um pedacinho dessa lesão e levar para o microscópio para estudar em que estadia a doença se encontra, para a gente pensar qual seria a melhor estratégia terapêutica. Então, a biópsia de mama é um recurso que é bastante útil para a gente identificar que tipo de tumor é esse e que estadio ele se encontra, tá bom? Claro que você vai ter que discutir a melhor abordagem com o seu médico. E finalmente, meninas, são 20h41, eu preciso caminhar para o encerramento. Eu acho que realmente não deu para a doutora Cris hoje à noite, coitada, deve estar uma correria muito grande a vida dela, né? O tratamento, existem várias abordagens e vai depender muito do tipo de tumor e do estadio que a doença se encontra, tá bom? Tem que também se levar em consideração a idade do paciente, as doenças. Ei, Márcio, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Idade, doenças pré-existentes. Tem que se ver se o paciente está tomando alguma medicação, que tipo de medicação, quantidade de medicação. E eu gostaria simplesmente de mencionar para vocês, eu não vou me atrever a dizer que faça esse ou aquele tratamento. De uma maneira geral, o que é que se faz? Pode-se fazer a cirurgia propriamente dita ou extirpação do tumor, ou você pode, antes desse momento, fazer, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, endocrinoterapia, terapia biológica ou terapia de alvo e, finalmente, imunoterapia. E, às vezes, você pode utilizar a associação dessas terapias propriamente dita. Você pode usar uma isoladamente ou usar uma como adicional ou adjuvante de outras. De maneira que quem vai te ajudar a decidir qual seria a melhor técnica será você, juntamente com o seu médico mastologista, tá bom? Vamos dar um andamento assim para a gente caminhar para o nosso encerramento falando sobre prevenção. Como é que a gente faz então, doutor Chagas, para a gente prevenir uma doença que pode levar à morte? Ou quando não leva à morte, ela pode deixar, por exemplo, sequelas, é isso? A adoção de hábitos de vida saudáveis pode prevenir cerca de 30% dos cânceres de mama. Praticar atividades físicas regularmente. Meninas, é bom não só para a saúde, como para a estética. Você olhar no espelho e dizer o seguinte, nossa, eu estou me sentindo tão bem hoje. Fundamental, então, praticar esportes. Manter uma alimentação saudável. Sempre pedir a opinião de um colega endocrinologista ou mesmo do nutricionista. É fundamental. Manter o peso corporal adequado. E aí, gente, aquelas gordurinhas que estão do ladinho, vocês estão conseguindo manter controle sobre elas? É importante, tá bom? Evitar o consumo de bebida alcoólica. Evitar o uso de hormônios sintéticos, como terapia de reposição hormonal. Vocês sabiam, gente, que amamentar também pode ser um fator preventivo para você não ter câncer de mama? Olha que interessante. Não fumar. E realizar mamografia, o exame preconizado para rastreio de câncer de mama a partir dos 40 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. E para a gente encerrar, olha só, o diagnóstico precoce do câncer de mama associado ao tratamento adequado aumenta a chance de cura do tratamento. Gente, como o tempo passa rápido, já se foram 45 minutos que a gente está aqui batendo um papo, conversando sobre câncer de mama.
Eu gostaria então, infelizmente a doutora Cris não quis, a doutora Cris não conseguiu entrar realmente, tá? É uma loucura muito grande, então eu enviei uma mensagem para ela, a Gi também enviou uma mensagem, ela não conseguiu responder nem mensagem de áudio, nem mensagem de voz, nem mensagem de texto, tá? Mas tudo bem, a gente conseguiu bater um papo, conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção e combate sobre o câncer de mama. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, gente. Muito obrigado pelo fato de vocês terem reservado esse tempo para estar comigo, para a gente conversar sobre um tema tão importante. E eu gostaria de convidar vocês, qualquer necessidade, dúvida, pergunta, é fácil, é só pegar o seu telefone e ligar no número 11 997 95 2025 ou acesse o meu site drcharlescosta.com.br. Estarei à disposição para ajudar vocês. Ei Silvio, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Eu estarei à disposição para ajudar vocês no que for necessário, no que diz respeito à saúde ocular, tá bom? E eu acredito que, para a gente encerrar, a palavra-chave com relação a câncer de mama, não tenha dúvida, é prevenção, tá bom? Os cuidados com o estilo de vida, os cuidados com a saúde, prática de esporte, alimentação, evitar vícios como ingestão de álcool, dependendo da quantidade, claro. O tabaco da maneira geral também, usar hormônios de maneira inadvertida não é aconselhável e a partir de 40 anos de idade tem que fazer mamografias anuais. A saúde da visão começa com prevenção, a saúde do corpo como um todo começa com prevenção. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo relevante com algum colega, amigo, vizinho, um colega de trabalho também e algum parente, claro, tá bom? Ó, no canto inferior direito da sua telinha, aqui no Instagram e também aqui no YouTube, você pode compartilhar esse conteúdo com alguém que você considera importante, tá bom? Olha só, Maria, não é porque você, Maria e Bru, acabaram de entrar, é porque eu preciso encerrar. Já são quase 9 horas. A doutora Cris, uma super especialista em mama, infelizmente não conseguiu estar presente conosco, que a gente compartilhou um pouquinho do conhecimento que nos restou, né, sobre a câncer de mama. Acho que a gente trouxe para vocês algumas informações importantes. Eu gostaria de lembrar que toda segunda-feira de manhã às 5 horas nós temos a nossa live devocional. Mas, doutor Charles, por que tão cedo? O que que a gente quer? Reservar as primeiras horas do primeiro dia para a gente dedicar, não só isso, mas em especial isso também, tá bom? Para nós dedicarmos ao Senhor e pedir para que Deus nos ajude nas decisões importantes que a gente precisa tomar ao longo da semana, tá? A gente está falando de um tema bem importante, tá? Batalha espiritual, que acontece sobretudo aqui na nossa mente. Toda quarta-feira à noite nós temos um encontro marcado aqui com as nossas lives, sempre trazendo algum assunto importante que envolva a saúde ocular e, claro, sempre algum outro assunto que é do interesse comum, tá bom? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, tá bom? Beijão para vocês, tamo junto, fica comigo, faça uma excelente resto de semana e a gente se vê na próxima segunda-feira de manhã às 5 horas e na quarta-feira às 20 horas. Ó, e no próximo mês tem Novembro Azul, é um mês de conscientização e prevenção contra o câncer de próstata. Vamos conversar também sobre esse assunto, tá bom? Tamo junto, pessoal, um abraço, tchau, tchau, muito obrigado.